Olá pessoal, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Uma tiara na cabeça, minha pele é parda e ao fundo uma parede branca. Bom, vamos lá? Já observou que um mesmo tema pode ser abordado em vários gêneros textuais? Então, como identificar as formas com as quais cada texto trata o tema? Se você observa que um texto ou vários gêneros textuais tratam o mesmo tema de forma diferente, como eu posso identificar? É uma boa pergunta, não é? Então, vamos aprender como identificar estas formas? Vamos lá? Para isso, façamos algumas perguntas. Primeiramente, eu tenho o texto. No texto eu pergunto, qual é o tema? Depois, qual é o público-alvo? Para quem está direcionado? E onde foi publicado? Também importa. Estas perguntas podem dar algumas pistas em relação ao tratamento que o texto dá ao tema. E aqui nós temos uma charge. Como esta charge alerta sobre as mudanças climáticas? Vejamos, as geleiras são mágicas. Você diz isso porque elas estão desaparecendo? Observe os dois personagens. Um bem maravilhado com as geleiras, com o momento, e o outro estarrecido com a situação em que ele está constatando um acontecimento gravíssimo. O derretimento provoca, apresenta várias consequências. Vamos analisar melhor fazendo perguntas a este texto. Aqui, hora de perguntar o texto, qual é o tema, onde foi publicado, qual é o público-alvo. Quanto ao tema, o derretimento das geleiras, cada um reagindo de um jeito. Onde foi publicado, o Estado de São Paulo, no jornal, certo? E o público-alvo, toda a humanidade, as pessoas que habitam o planeta, todas elas são convidadas a refletir sobre o que está chamando a atenção. Qual é o foco? Alertar sobre o derretimento das geleiras. E eu ainda acrescento que entra aqui a questão das consequências para este derretimento. As consequências para todos nós. A The Nature Conservancy é uma organização internacional sem fins lucrativos, líder na conservação da biodiversidade e do meio ambiente, cuja missão é conservar plantas, animais e comunidades naturais que representam a diversidade da vida na Terra, protegendo espaços que necessitamos para sobreviver. Então, The Nature Conservancy é uma organização muito importante e assim façamos agora a leitura do texto apresentado por esta instituição. Combater as mudanças climáticas. As mudanças climáticas não são uma ameaça distante. Elas estão acontecendo agora mesmo. Os últimos 3 anos foram mais quentes do que qualquer outra época. A TNC está concentrada em soluções inovadoras que respondam à urgência dessa crise. Nós estamos protegendo e restaurando florestas, melhorando a agricultura, ajudando comunidades a construir resiliência e trabalhando para garantir um futuro com energia limpa. Com apoiadores como você, nós podemos deter a marcha catastrófica das mudanças climáticas para que comunidades e paisagens possam prosperar. Pois bem, vamos questionar o texto. Qual é o tema? Onde foi publicado e o público-alvo? Tema: mudanças climáticas, onde foi publicado no site de uma ONG, organização não governamental, e toda a humanidade é o público-alvo. Mas aqui temos o foco. Qual é o foco? Que é algo muito importante sobre este texto. Convidar as pessoas para apoiarem as medidas de proteção do meio ambiente. Esse convite ele é urgente e cada um fazendo uma ação diferente
se compromete com a redução dessas mudanças climáticas que podem ser catastróficas. Aqui temos uma imagem. Como esta imagem comunica a mudança climática? Nós temos um espaço verde, a árvore com suas folhas, seu tronco bem vivo, né? E grama. Do outro lado, nós temos galhos secos e um chão extremamente seco com rachaduras, um ar poluído, né? A visibilidade está embaçada pela poeira. Vamos analisá-lo. Analisando o texto, vamos fazer questionamentos, né? Qual é o tema, o público-alvo, onde foi publicado. Bom, contraste da natureza, você tem a natureza viva e a natureza morta, uma preservada e a outra em processo de destruição. Foi publicado em um site público e o público-alvo também é toda a humanidade, mas o que importa muito seriamente nesta imagem, neste texto, é o foco, que é justamente alertar com a imagem de uma mesma árvore dividida em dois contextos diferentes. Na seca, há apenas galhos acompanhando as rachaduras do chão. No outro lado, há folhas verdes e o capim reveste o chão. Em ambos os lados, claro, o sol está presente com consequências diferentes. Um ele está irradiando, o outro ele está secando ainda mais. Mas aqui falta o elemento água, certo? O elemento chuva. Vamos seguir. Aqui nós temos uma imagem dividida, né, com duas paisagens. Uma, o sol está magnífico, né? O verde se sobressai. A árvore, ela é a mesma para os dois lados. No outro você tem ausência de vida verde, né? E a chuva torrencial banhando uma terra seca, né? E aí a pergunta, como esta imagem comunica a mudança climática? Vamos fazer uma análise mais profunda, lançando perguntas ao texto, questionamentos. Vamos aos questionamentos. Qual é o tema, onde foi publicado e o público-alvo? O tema, o contraste da natureza. Um lado cheio de vida, ensolarado, reluzente. O outro, rachaduras no chão, terra seca e uma chuva torrencial. Essa terra seca anseia por esta chuva. Onde foi publicado em um site público e o público-alvo é toda a humanidade, porque tudo que acontece na natureza interfere na vida do homem. Já o foco é mostrar que onde o verde se faz presente, o sol aparece magnífico, surge, se mostra magnífico. Observe. Já onde há seca, a chuva é bem-vinda, a terra urge a sua chegada, anseia, aspira, ok? E nós temos duas paisagens com necessidades e aspectos diferentes. O que são as mudanças climáticas? As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar, mas desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do Sol e aumentando as temperaturas. Exemplo de emissões de gases de efeito estufa que estão causando mudanças climáticas incluem dióxido de carbono e metano. Isso vem do uso de gasolina para dirigir um carro ou carvão para aquecer um prédio, por exemplo. O desmatamento de terras e florestas também pode liberar dióxido de carbono. Aterros para lixo são uma das principais fontes de emissões de metano.
energia, indústria, transporte, edificações, agricultura e uso da terra estão entre os principais emissores. E então aqui vamos nós questionando o texto. Qual é o tema, onde foi publicado e o público-alvo. Quanto ao tema, o modo como ocorrem as mudanças climáticas. Onde foi publicado em mídias digitais e o público-alvo também toda a humanidade, porque se é um alerta para o planeta, é um alerta para quem vive nele. E o foco, justamente explicar as causas do processo de mudança climática, certo? Ou das mudanças, porque são várias, ok? Então, nós temos essa explicação e ele vai mostrando também algumas consequências, como o efeito estufa, que é uma consequência, uma das inúmeras do processo de mudança ou das mudanças climáticas. Nós temos agora um vídeo que é um texto em movimento. Lançamos a seguinte pergunta: o que este vídeo nos anuncia sobre as mudanças climáticas? Vejamos as placas, de gelo derretendo, o volume da água aumentando e o que este vídeo nos anuncia. Vamos seguir com a análise dele. É hora de questionar e aqui vai. Qual é o tema? Onde foi publicado e o público-alvo do texto? O tema, o derretimento das geleiras, onde foi publicado no site público, e também toda a humanidade, porque isso vai impactar, as consequências vão para a humanidade. E o foco? Aqui o foco é algo que precisamos dar um pouquinho mais de atenção. Bem, mostrar o derretimento das geleiras e, consequentemente, o aumento do volume das águas. Esse aumento apresenta diversas consequências e isso é urgente que o homem tenha um olhar bem mais atento para correr e tentar agir para diminuir os impactos disso, proteger mais o nosso planeta, a nossa água, não é? Seguindo, vamos ao ponto em que estamos recapitulando. O que trabalhamos, qual foi o foco, identificar as formas com as quais cada texto trata o tema. Temos aqui o texto e lançamos perguntas-chave. Qual é o tema, onde foi publicado, qual é o público-alvo e qual é o foco. Charge, um vídeo, imagem, fotografia e texto informativo. Em cada um deles, lançamos estas perguntas para identificar como cada texto trata o tema em questão. Pois bem, agora é hora do nosso desafio. No desafio, nós trataremos sobre aquecimento global, certo? Com 2 textos. Na charge, vamos ver. Estou com saudade de correr no gelo. Então, o pinguim entristecido, ilhado, e o urso também, o urso polar também ilhado. E entristecido em correr no gelo, porque na água não dá para correr. Já nesta fotografia, nós temos um urso polar, ilhado também, e percebemos aqui, podemos perceber, o movimento de desespero, de pedido de socorro. E aí, o que queremos de você? Leia a charge e a fotografia e responda às perguntas. A. Qual é o tema dos textos? E B. Que recursos linguísticos foram usados para alcançar o propósito comunicativo de cada um dos textos? Então, mãos à obra, aceite o desafio. Muito obrigada, um grande beijo no coração de todos e até o próximo encontro.